O intuito do livro foi deixar escrito a nossa história. Eu tentei detalhar esse livro o máximo possível com datas e documentos. Então, está bem fundamentado, creio, e a finalidade desse livro é fazer com que os vindouros sucessores dão continuidade em nossa história e no processo de sucessão dá continuidade no âmbito social, familiar e industrial. Eu sou um lutador que tento manter o tripé da vida: dedicação, humildade e bom senso. Esse tripé da vida, reiteradamente dentro do ser humano, se torna uma virtude. E dentro dessa virtude está a moral e a ética que tanto está faltando no mundo e na sociedade de modo geral. Como é sabido, eu vim de uma família de camponês pobre, sem estudo, e estudei um pouco que eu estudei depois de adulto. Não me arrependo e seria interessante ter estudado mais. E oriento os jovenzitos de hoje não parar de estudar. É uma necessidade. A cultura é uma necessidade para todos. Meus avós vieram da Itália ainda na infância e nós somos todos descendentes de italianos, o qual nos honra muito. Sempre usando a dedicação e sempre trabalhando honestamente. Não tivemos oportunidade na infância de ter uma vida, sempre trabalhamos em pé de serra, na roça, nos campos, sempre tentando desenvolver algo que facilitasse as pessoas no trabalho do dia a dia. E chegamos até aqui hoje. Meus pais eram camponeses, começando muito jovem na roça, sem oportunidade de estudo, conseguiram até o máximo o 3º ano primário. Naquela época, sempre trabalhando na roça e sustentando os filhos e sempre trabalhando como empregado nas fazendas. E sem falar do problema, porque os contratos agrícolas, meeiro, terceiros ou até arrendatário, os contratos eram normalmente em 2 anos, então cada ano mudando de fazenda, de local, até de cidade. Mas eles conseguiram criar 8 filhos e educá-los e pregar o espírito de cooperação entre todos. A minha infância e de meus irmãos foi uma luta, quer dizer, era a nossa vida aquele tempo e a gente era feliz daquela maneira. Eu recordo que a gente levantava muito cedo para ir à escola primária, no lugarejo mais próximo. Então, a gente saía, ainda o sol estava despontando, e saía com os cadernos, dentro do emborná, como se dizia antigamente, e um saquinho de lanche, que normalmente a mãe fazia pão caseiro e ovo cozido, às vezes banana e coisa assim. Foi bastante lutado. E eu e meus irmãos, todos, só estudamos até o 3º ano primário, que era o que existia naquela época na zona rural, que era uma escola mista, que uma professora única ministrava os cursos primeiro, segundo e 3º ano. Depois do 3º ano já tinha que ir para a cidade. E aí então parava, ia para a roça. Já com 8 anos, 9 anos, 10 anos, já estava trabalhando na roça. E aí isso ajudou muito. Não perdemos tempo para aprender a trabalhar, como camponês que sempre fomos. Enquanto camponeses, a grande dificuldade da família era ser meeiro ou terceiro. Por quê? Porque os contratos naquela época eram de 2 em 2 anos. E cada 2 anos tinha que procurar novo emprego,
Ou quando o patrão talvez mudava a atividade, o sistema, então a gente tinha que procurar uma outra região produtora na área de grãos, que é o que sempre plantamos. Normalmente, meu pai, sempre procurava terras férteis, porque na época não se usava adubo, e sempre moramos em pé de serra. E como é sabido, nos pés de serras são terras muito férteis, porque tem matéria orgânica e água e sol, que é o que importa para a agricultura. Então a dificuldade era a mudança de 2 em 2 anos. Quer dizer, uma das dificuldades, além de outras, claro. Então, como nós sempre trabalhamos na roça, a gente via a dificuldade nossa para cultivar, para colher, e sempre tentamos facilitar, evitar o esforço e aumentar a produtividade. Então, sempre desenvolvia algo diferente. Até que chegou uma determinada época que começamos a partir com máquinas e aí houve a necessidade de ampliar. Por quê? Porque os vizinhos procuravam, eles também precisavam. E começamos a desenvolver. A história está toda neste livro, detalhado com as fotos, com a documentação e muita história, muito rico em história que está grafada aqui, que vai servir de eterno para os futuros vindouros. As dificuldades da época, sobretudo, foram os planos econômicos. Mas quando eu falo planos econômicos, eu estou falando acima da década de 80, 90. Esses planos econômicos foi um caos. Atrapalhou a vida de um monte de empresas. Foram planos extravagantes, mirabolantes e sem uma estrutura, e não resolveu, só complicou. Complicou muitas empresas, que aí todas começaram a campegar, porque não conseguia acompanhar a evolução, porque eram moedas diferentes, com siglas, então inflação, era muito difícil para administrar. E aí muitas quebraram. Na nossa região, talvez eu possa contar 10 empresas familiares que quebraram por causa dos planos econômicos. A evolução das máquinas foi uma necessidade, porque o camponês na época, colhia todo manual. A produtividade era baixíssima. E nós sempre tentando facilitar o agricultor, o camponês, a produtividade, começamos a desenvolver máquinas para uso próprio. A primeira máquina que desenvolvemos foi no ano 64, foi um descascador de amendoim, mamona, pinhão e outros grãos, que está neste livro, a foto, o histórico dessa máquina. Usava, porque até então o amendoim, por exemplo, se descascava manual, vagem por vagem, para semente. E com esta máquina dava uma produção grandíssima, debulhava talvez umas dezenas de sacas por hora. E fomos adaptando esta máquina, depois de debulhar, começou banata, a separar os grãos e até classificar os grãos para plantio. E daí já começamos a desenvolver máquinas para trilhar o amendoim e feijão, que era o forte, que era o que nós plantávamos e que é um plantio de muita mão de obra manual quando se refere a colheita manual. Esta máquina, então, ela estacionária, tinha que trazer, ela ficava estacionada no local, e então o pessoal trazia manualmente o amendoim in natura numa área de 100 metros ao redor. O transporte colocava na máquina,
para fazer a trilha e abanar para poder ensacar, limpar. Seguindo, já no ano seguinte, nós aperfeiçoamos essa máquina, disse, por que trazer o amendoim aqui, o feijão aqui, se a máquina pode ir lá no amendoim? Aí botamos ela sobre rodas e um local próprio para um ensaque atrás da máquina. A máquina ia andando ao lado da leira e os homens jogando, abasteciam a máquina. Então, o tempo de trazer o manual, o amendoim vinha na máquina, a máquina ia no amendoim, facilitava e a produção aumentou muito. Continuamos a evolução e logo botamos o sistema de recolher grãos de amendoim. Em vez do homem jogar o amendoim dentro, a máquina passar ao lado da leira e o homem abastecendo a máquina já recolhia o amendoim. Eliminamos o abastecer manual. A máquina se autoabastecia. E assim fomos evoluindo. E sempre os primeiros que compravam nesta evolução eram os agricultores mais ousados, que estavam à busca de nova tecnologia, de novas produtividades. E aí fomos desenvolvendo até hoje a ponto de fazer máquinas de alta tecnologia. Nós contamos a evolução da máquina, começamos com uma batedeira estacionária, triladeira estacionária, e depois evoluímos, fizemos a CM1. A CM1 quer dizer colhedeira Miyake. Essa CM1 nós conseguimos resgatar uma das primeiras que está no museu hoje à vista para quem queira ver. Naquele tempo essa máquina era de madeira e chapa de ferro. Fomos evoluindo, aí logo a CM2, depois CM3, CM4, CM5 e até a CM6. Chegamos nesta linhagem. Aí percebemos que as máquinas estavam ficando de grande porte e o pequeno agricultor já não tinha máquina, porque grande porte já seria cara. Aí desenvolvemos máquina para pequenos agricultores familiares, máquinas recolhedoras pequenas para feijão, para amendoim, para milho e para arroz na época. Essas três áreas, essas três culturas, elas estavam totalmente manual. Então, o pequeno agricultor não tinha máquina. Aí desenvolvemos máquinas de pequeno porte e até hoje a gente fabrica alguma máquina de pequeno porte. Mais que tudo, essas máquinas de pequeno porte começamos a exportar para os países latinos da Cordilheira dos Andes. Máquina para milho, máquina para arroz, feijão. Até hoje tem máquinas funcionando na Cordilheira dos Andes para colher aos agricultores familiares. Sobre a evolução, veja como são as coisas. Na medida que vai crescendo, o complexo vai crescendo, vai tendo a necessidade de aperfeiçoar para poder baixar custo. Houve um momento que a gente teve que começar a fabricar outros tipos de produto, que foi a Enco. Por exemplo, toda máquina agrícola usa 1 ou 2 cardãs. Aí então foi onde fundamos a Enco. A Enco quer dizer Aparelhos Elétricos e Mecânicos Colombo. Elétrico e mecânicos, porque tinha um setor nosso da Enco que fabricava aparelho de solda para uso nosso e vendia para outros. E transformador de energia elétrica para uso e para outros. Aí fabricava os cardãs, que é o eixo de transmissão da transmissão de força do trator à máquina. Fabricava para uso nosso e fabricava para outros fabricantes de máquinas agrícolas, porque toda máquina agrícola tracionada com trator usa cardan. Naquela época, hoje tem parte hidráulica, naquela época era cardan. E nós viramos um grande fornecedor de cardan para outros fabricantes de máquinas agrícolas. Aí, na medida que foi crescendo, tinha que fabricar cruzetas de cardãs, a Cotrame. Começamos a fazer cruzetas, servia a Enco para acoplar nos cardãs, que os cardãs usam 2 ou mais cruzetas, e o excedente vendia. Então cresceu a Cotrame. A Cotrame quer dizer Colombo Transformações de Metais.
Aliás, todas as nossas empresas são empresas de transformação de metal. Compra chapa e vende máquina. Compra pneu, vende máquina e assim por diante. Isso é transformação, empresa de transformação de metais, de mercadorias, no nosso caso metal. Mais tarde, houve a necessidade de fundidos, porque o consumo de fundidos era bastante grande. Aí então, fundamos a FUCOL, Fundição Colombo, para fundido para nós, para o nosso complexo, já fornecia a MIAC, a ENCO, Cotrame. E o excedente vendia para outros fabricantes de máquinas agrícolas. E assim até hoje. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, sobretudo a Deus, que nos deu a oportunidade, a inteligência e a saúde de estarmos aqui hoje fazendo o trabalho que tem que fazer, que é próprio nosso de ser humano, da evolução e tudo. Quero agradecer, sobretudo, a minha família, meus irmãos, que sempre colaboraram, trabalhando junto até hoje, na evolução tanto da harmonia da família como da harmonia da empresa, na evolução tecnológica das máquinas, que teve a grande colaboração. Quero agradecer todos os colaboradores que são parceiros nossos, que estão nos escritórios, nas fábricas, que estão viajando, que estão na área internacional, na área nacional, de modo geral. Agradecer os engenheiros que ajudam a desenvolver e agradecer o pessoal das fábricas que ajuda a montar e que também trazem conhecimento com o sistema deles e com o conhecimento deles. E, sobretudo, quero agradecer muitíssimo aos agricultores, que são nossos amigos, são nossos companheiros, são aqueles que ajudam-nos com as críticas construtivas. Porque se não fosse o camponês lá na roça fazer as críticas construtivas, dificilmente a gente conseguiria fazer em salas fechadas, equipamento para trabalhar no campo, em um ambiente inóspito, com chuva, com sol, com toda a diversidade da natureza. E sobretudo eu quero agradecer muitíssimo os fornecedores, porque os fornecedores sempre foram realmente parceiros. Então, este livro, ele é rico em conteúdo. Eu até creio que este livro está muito bem estruturado. Veja que aqui eu comecei com o título 7 Gerações. Essas 7 gerações, por quê? Porque eu fui lá atrás, fui na Itália, Milão, com a ajuda de pessoas lá nas paróquias, nas comunas, nos cartórios, nos consulados. Eu angariei documentos dos meus bisavós. Então começo falando nesse livro 1886, no período da imigração italiana. Aqui conta essa história da imigração, que vieram para cá e na época, em 86, vieram e foram trabalhar na região de São Carlos, na fazenda Conde dos Pinhais, nos cafezais. Até ficaram um pouco frustrados, porque os meus bisavós, eles vieram de lá com profissão própria. De um lado, um deles era notarial, cartorário, e o outro era entalhador de madeira. Porém, quando chegaram no Brasil, não encontraram essa profissão. Foram trabalhar no café. Mais tarde se acomodaram. O que tinha experiência de escriturário foi trabalhar nos escritórios da Fazenda Conde dos Pinhais para a escrituração dos comandos necessários da época. E o entalhador foi contratado pela Fazenda Conde dos Pinhais para trabalhar na fazenda, na construção de tulhas de madeira, carros de boi para transporte e outras coisas ligadas com madeira. Então se encontraram na profissão. E seguindo, aí depois, mais tarde, tiveram o sítio, e aí conto as passagens do sítio, conto um pouco da história de meu pai quando era
Ele teve um período crítico, no período da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial ela vigorou de 39 a 45. Meu pai, aquele tempo, todos tinham que fazer o serviço militar ou comparecer. E ele estava como reservista. E houve-se o comentário que ele ia servir a Itália, como bom italiano que era, tinha que servir a Itália. E aí então, como minha mãe, estou falando de 1942, minha mãe estava me esperando para meu nascimento, então o que ele fez? Ele foi ele fugiu, ele não foi prestar para a pátria, ele foi considerado refratário, se dizia aquele tempo. Ele perdeu ele teve a morte civil, caçaram os direitos dele, perdeu os documentos por 5 anos e só voltou à normalidade em 45, quando terminou a guerra. Que a guerra terminou, parece que em agosto de 45. Aí ele pôde voltar. Tanto é que vai encontrar aqui 2 irmãos, que é o Augustinho e a Irma, que são 2 anos diferentes de idade, de nascimento, e foram registrados como gêmeos, porque meu pai não podia comparecer nos cartórios, nas cidades, porque ele era um foragido do regime militar. E negar o regime militar, na época, ainda hoje é crime, né? Então ele foi condenado por isso. E a evolução do livro vai indo, passou por nossa história, nossa infância. Um pouco desses episódios que aconteceram na infância estão aqui todos. A evolução foi indo então até hoje. Aliás, comecei de meus bisavós em 86 e terminei em 2020 com meus bisnetos, que são infantos juvenis hoje, que as futuras gerações estão todos aqui. Por isso, daí as 7 gerações. Talvez o tópico para o leigo de início vai dizer, mas não tem nada a ver com 7 gerações, com a história de máquinas. Sim, tem, porque eu para poder me expressar melhor, eu comecei desde o tempo da nossa árvore genealógica inicial até a árvore genealógica de 2020 atual. E com esse daqui, os meus irmãos, meus sobrinhos, poderão dar continuidade nesta árvore genealógica futuresca. Este livro também, além de toda essa riqueza que tem aqui, eu deixei um e-mail para que as pessoas que leem isso aqui façam as críticas construtivas, porque na hora de fazer crítica construtiva, eu estarei aprendendo. Com as críticas construtivas, nós aprendemos. Assim, se os seres humanos soubessem fazer as críticas construtivas em seu devido tempo, em seu devido lugar. Eu quero agradecer nesta luta nossa, durante esses 40, 50 anos, essa evolução tecnológica. Eu quero agradecer muitíssimo meus irmãos e meus sobrinhos, que sempre estiveram junto, dando criatividade e trabalhando muitíssimo para que as coisas andassem bem. E até hoje estão por aí ajudando e dando ideia até hoje. Isso é muito gratificante. Eu quero agradecer muitíssimo meus irmãos e meus sobrinhos. Quando falo meus irmãos, estou abrangendo as irmãs e os cunhados. Somos de uma empresa de origem familiar e até agora estamos juntos trabalhando. Agora, depois do ano 2000, começamos a aperfeiçoar e departamentizando todos os setores e profissionalizando. Porque se não profissionalizar, a empresa não chega na 3ª ou na 4ª geração. É uma necessidade. Além de tudo, fazer o espírito de cooperação com os colaboradores. Os colaboradores, de algum modo, criaram, têm sua marca registrada
no trabalho que fizeram e que fazem. As máquinas saem, estão sendo aperfeiçoadas graças à ajuda desses colaboradores. Eu quero lembrar desses colaboradores que hoje já não estão mais entre nós, que lamentavelmente faleceram. Mas de todos os modos, eles fizeram a parte dele, colaboraram e hoje eu agradeço muitíssimo. A perda realmente é muito triste, sobretudo para a família, mas a empresa também sentiu a falta desses colaboradores. E estamos aí junto com essas famílias e tudo mais. Eu espero que os sucessores que já estão com a mão na massa, vamos dizer assim, que já estão na linha de sucessão, nos honram com seus trabalhos como tem nos honrado até agora. E creio muito que eles estão realmente preparados para continuar a sucessão, para que tenha harmonia e o sucesso e harmonia da empresa, da pessoa, da personalidade jurídica e da personalidade física da família, para a harmonia e para a paz. Conto com eles.